de hoje que o dia em que eu ouvi essa palavra, Deus tocou profundamente no meu coração que eu teria que ministrá-la na primeira oportunidade que eu tivesse. E isso ficou em meu coração, eu ouvi na pregação do irmão, mas eu não sabia que eu teria essa oportunidade tão rapidamente. Poucos dias que eu ouvi essa palavra, o pastor me convidou, e o chamado de Deus, nós não podemos negar as promessas que Deus tem em nossa vida. E a palavra de hoje, irmãos, eu quero convidar os irmãos a estar refletindo comigo sobre as promessas na vida de Abraão. E eu quero convidar os irmãos a refletir sobre quais foram as promessas que firmou a fé e concretizou as promessas na vida deste homem. E eu quero falar aos irmãos que promessa, todo mundo fala em promessa. Todo mundo promete alguma coisa ou recebe alguma promessa de alguém, mas afinal, o que é promessa? Pela definição do dicionário, promessa é a declaração em que se anuncia a outro ou outra pessoa ou a si mesmo uma ação futura ou intenção de dar, cumprir, fazer ou dizer algo. Em outras palavras, promessa é um acordo entre partes que se obrigam a cumprir num prazo estabelecido futuro ou bem próximo. Existem vários tipos de promessas. Neste mundo, nós ouvimos as promessas de amor, as mais comuns, porém, as mais não cumpridas. Também temos as promessas de compra e venda, que atualmente elas só têm valor se for em papel e principalmente registrado em cartório. Também temos as promessas de políticos, que essas nem vamos comentar, pois são as mais difíceis de entender ou até mesmo de aceitar. Também temos as promessas de emprego ou trabalho que geram expectativa nas pessoas. E também tem aquelas promessas de não fazer algo ou alguma coisa, que geralmente essa promessa é entre casais, que dificilmente dá certo, mas algumas vezes gera algum fruto através desta promessa. Mas, irmãos, o cumprimento ou não da promessa, ela está diretamente ligado ao caráter da pessoa que fez essa promessa. A promessa, se ela for uma promessa feita por uma pessoa que tem um bom caráter, que tem palavra, ela não vai fazer qualquer tipo de promessa, porque ela vai prometer algo em que ela possa cumprir. Mas, ao contrário, também se aplica. Se a promessa for por uma pessoa que tem algum desvio de caráter, ele vai realizar uma promessa solúvel, uma promessa sem valor, que dificilmente ele irá cumprir, caracterizando assim um desvio de caráter dessa pessoa. Quando você recebe uma promessa, você sabe que isso aí qualquer um faria, tenha certeza que essa promessa você vai ter que ficar bem atento, que ela poderá não ser cumprida. Então, irmãos, e eu quero pensar com os irmãos que nós que somos seres humanos, ficamos comprometidos com a palavra empenhada com outra pessoa. Imagina quanto mais Deus, que não é filho do homem para prometer, e muito menos filho do homem para mentir algo. Deus não falha em suas promessas. Deus não falha comigo, não falha com você. Deus nunca falhou e nunca falhará em suas promessas para conosco. Amém? Deus, nós podemos acompanhar isso no livro de Números 23, 19. Preciso colocar, meus irmãos, que diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não fará? Ou havendo falado, não cumprirá? Então, irmãos, essa é uma palavra para que nós venhamos refletir sobre a palavra de Deus. E eu quero convidar com os irmãos a acompanhar no livro de Gênesis. Acesse suas Bíblias ou abra suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 12, do versículo 1 ao 3. Gênesis 12,
1 ao 3. Amém? Ou misericórdia. Gênesis está lá no começo da Bíblia. Irmãos, então vamos acompanhar. Então o Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Amém? Amém. E nessa palavra, irmãos, eu vejo aqui, primeiro, uma palavra de renúncia. O Senhor mandou a Abrão sair da sua terra, sair da sua parentela. E para nós, muitas vezes é difícil entender como que Deus chega para Abrão, um homem rico, um homem que tinha muitos bens naquela terra, e pede para ele sair, para que seja cumprida a promessa. Abrão tinha toda a riqueza, mas ele não tinha um sonho realizado, que era o sonho de ser pai. Deus fala para ele, para que ele possa sair para um lugar incerto, para que a promessa seja cumprida na vida dele. E com nós, hoje, como que é a nossa vida? Muitas vezes Deus também nos convida a sair do nosso comodismo. Muitas vezes Deus nos convida a sair da nossa zona de conforto. Essa palavra, no dia que eu ouvi o irmão pregando, eu fiquei vislumbrado por ela, mas ao estudar essa palavra durante esses dias, essa palavra falou muito mais ainda comigo, porque eu sei o quanto que eu preciso, através desse estudo, através de orientação de amigo, o quanto eu preciso dar um passo em uma nova história da minha vida, o quanto que eu preciso sair da minha tenda, o quanto que eu preciso dar um passo adiante na minha vida, né, irmão Walter? E essa história falou muito comigo durante todos esses dias. Até comentei hoje com a minha esposa o quanto que Deus é poderoso. Quando eu ouvi essa palavra e tocou no meu coração que eu deveria ministrar ela na primeira oportunidade, eu não entendi o quanto que essa palavra ia falar comigo, pois muitas vezes nós, irmãos, estamos numa zona de conforto e não queremos assumir um compromisso com Deus, e muito menos receber a promessa de Deus em nossas vidas. Muitas vezes Deus está falando para nós: saia desse relacionamento, saia desse namoro que não tem futuro, saia desse emprego que está te atrapalhando, saia dessas amizades que você está tendo, saia desses vícios da noite, dessas lanchonetes, saia, dê um passo à frente, venha ao meu encontro, venha receber as promessas que eu tenho para ti. E nós não fazemos como Abrão fez. Abrão não questionou, Abrão não foi covarde. Deus falou assim: sai da tua tenda, sai da tua terra, e ele fez o quê? Não questionou a palavra do Senhor. Ele já deu um passo à frente e foi buscar as promessas que o Senhor deu para ele. Muitas vezes nós queremos ter mais fé, porém não estamos dispostos a renunciar. Não estamos dispostos a renunciar nada em nossa vida. Não estamos dispostos a renunciar o conforto do nosso lar, o conforto de estar em família para vir na igreja, ou para ir em uma célula, ou para ler a palavra de Deus durante a noite. É tão confortável assistir aquela novela, assistir aquele jogo de futebol, e não renunciamos a essas coisas e queremos que a nossa fé aumente, mas nós não estamos fazendo nada para o Senhor em contrapartida, para que nossa fé venha aumentar, para que nós venhamos receber as promessas de Deus em nossa vida. E Deus está nos pedindo: saia da sua terra. E mais importante aqui, irmãos, com o passar do tempo, a gente vai estudando, eu fui entendendo que, por que Abrão? Às vezes você fica questionando, quando você passa a estudar a Bíblia, você começa a questionar
alguns personagens da fé que aparecem. Mas por que Abrão? De repente apareceu ele. Quem era Abrão? Abrão era filho de Tera. O pai dele tinha saído da cidade de Ur para ir para Canaã. Só que no meio da viagem ele parou na cidade de Ur e não prosseguiu a viagem, e ali ele ficou. Ou seja, aqui nós vimos um personagem que nós até podemos nos identificar com ele. Alguém que começa alguma coisa e não chega ao fim. Quantos de nós estamos começando muitas coisas em nossa vida e não estamos dando continuidade? Estamos parando no meio do caminho. Parando no meio do caminho no nosso estudo bíblico, parando no meio do caminho na nossa fé, parando no meio do caminho na nossa dedicação à família, ao filho, ao trabalho profissional, à vida empresarial, à vida amorosa. Quantos de nós estamos parando no meio desse caminho porque perdemos o foco? Porque não colocamos o objetivo nisso? Por que Deus falou, saia do meio da sua parentela? Muitas vezes Deus faz isso conosco. Sai, vem para cá. Por quê? Você, em determinados momentos, você pode estar num local que a convivência daquelas pessoas pode estar te travando, pode estar te segurando, te impedindo de alcançar as promessas de Deus. Foi isso que Deus falou a Abrão: saia, dê um passo à frente. E ele falou ainda mais: saia. E ele não falou para levar ninguém, não. Ele falou para ele sair, pegar a esposa dele e sair. Só que Abrão, como muitos de nós, levou Ló. Ló era seu sobrinho, né? E Deus fala: deixa o Ló, larga o Ló. Achei até interessante uma palestra do Cláudio Duarte que diz: deixa o Ló. Você sabe quem é o Ló? Localize o que está te prendendo para não ir ao encontro de Deus. Mas na Bíblia Ló era sobrinho de Abrão. Só que o Ló serve para nós localizar o que está nos prendendo. O que nós estamos querendo ir ao encontro de Deus e o que nós estamos arrastando conosco. E Abrão fez isso, trouxe Ló junto com ele, e no decorrer da história vocês vão entender que Ló só trouxe problema na vida de Abrão, só foi pedra de tropeço para ele. Então, se nós queremos dar um passo à frente, nós devemos renunciar e entender que não vamos levar nenhum Ló na nossa bagagem, porque o passado não pode nos perseguir. Ao momento que nós tomarmos uma decisão em direção a Deus, as velhas coisas já ficaram. Como nós ouvimos aqui, uma nova história Deus tem para mim, uma nova história Deus tem para cada um de vocês. Deus tem uma nova história para cada um dos seus filhos. Então, que nós não venhamos querer renunciar, mas ficar carregando os Ló na nossa mochila, os agregados na nossa vida. E para que nós venhamos ter mais fé, para que nossa fé venha estar crescendo, por que nós estaríamos dispostos a renunciar? Que nós hoje, ao sairmos daqui, nós possamos sair com alguma coisa mudada em nossa vida. Porque eu tenho entendido que não é quem prega, não é se é o Cláudio Duarte que está ministrando aqui, se é o pastor JJ, se é qualquer outra pessoa. Não é quem prega, não é a mensagem em si, é o que eu vou fazer com a mensagem que eu aprendi, o que eu vou fazer com a mensagem que eu ouvi. O segredo da edificação e da prosperidade na fé é isso. Não basta nós virmos na igreja, sentarmos aqui, glorificarmos ao Senhor, batermos palmas, ouvirmos atentamente o que o pastor ou o que o ministrante está aqui falando, e nós sairmos daqui, chegar lá fora, o que mudou? Se nada mudou, pode ter sido, como eu falei, o Cláudio Duarte ter ministrado aqui, não valeu nada para a nossa vida. O importante é o que eu vou fazer com a mensagem que Deus colocou em meu coração hoje. O segredo da prosperidade da fé, de alcançar as promessas de Deus, é isso, irmãos: entender passo a passo o que Deus quer em nossa vida. E através dessa mudança, Deus pediu uma transformação de caráter de Abrão. E isso nós vemos
no capítulo 12, no verso 2, onde diz: farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Nesta caminhada, irmãos, Abrão, mesmo sendo o escolhido de Deus, ele chegou a errar por 2 vezes, dizendo que a sua esposa era irmã dele. E quando nós passamos a tomar uma decisão como essa, como Abrão fez, Deus sempre vai estar entendendo e sabendo verdadeiramente que nós precisamos moldar o nosso caráter para que possamos receber as promessas dele, para que nossa fé venha a estar sendo edificada. Porque se ele foi capaz, sabendo que ele era ungido do Senhor, sabendo que Deus falou que ele, tudo que ele tocasse seria abençoado, e quem o amaldiçoasse seria amaldiçoado, ele temeu aqueles reis, mentindo para os reis, oferecendo a mulher dele como se fosse irmã. Só que isso trouxe efeitos ruins para a vida daqueles homens que não sabiam da verdade, tanto que Deus lançou doenças sobre a vida e maldições sobre a vida daqueles reis, a ponto de que eles devolveram a mulher e pediram que Abrão se afastasse do reino deles. Então, quando nós tomamos uma decisão e que nós não deixamos Deus mudar o nosso caráter, a nossa promessa não vai ser atendida, porque o nosso caráter em si ainda não foi transformado. Todas as vezes que eu quero, mas eu entendo que a promessa de Deus era para minha satisfação, para o meu eu, para o meu ego, Deus vai olhar para mim e falar: desculpa, sua promessa não, você ainda tem que forjar o seu caráter, porque as promessas que Deus tem para você, as promessas que Deus tem para mim, não é para o nosso eu, não é para o nosso ego, é para que se cumpra as promessas de Deus em nossa vida, para que nós venhamos ser bênção na vida de outras pessoas. As promessas de Deus não é somente para saciar o nosso ego. Assim, as promessas de Deus para Adão, para Caim e Abel, para Abraão, não foi diferente. Deus prometeu um filho a Abraão para que ele se tornasse pai de multidões, mas Abraão entendia que o filho que viria seria somente para ele. Então, se nós não moldarmos o nosso caráter, nós vamos continuar tomando as atitudes que nos afastam da promessa de Deus. Vamos pegar caminhos que nos afastam da direção da promessa, por causa do nosso caráter que precisa ser tratado. E para isso, meus irmãos, vai mais uma pergunta: para ter mais fé e ter o cumprimento das promessas, você está disposto a moldar o seu caráter? Deixar as velhas coisas? Mudar de atitude? E no verso 3, amados irmãos, nós vemos que Deus fala para Abraão: abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Essa palavra é poderosa, porque ele já tinha renunciado os confortos do lar que ele tinha. Ele já renuncia à riqueza, e Deus lhe dá a promessa, e ele começa a ter seu caráter forjado. Porém, o Senhor prometeu que Abraão teria filhos e uma família abençoada, e também abençoaria muitas ou todas as famílias da terra. Porém, muitas vezes nós não estamos querendo essa promessa, ou não conseguimos alcançar as promessas na nossa vida, porque nós estamos buscando a promessa só para mim e para minha casa. Eu não estou disposto a compartilhar essa promessa com as outras famílias, pois a promessa na vida de Abraão é que ele iria abençoar todas as gerações, ele iria abençoar muitas outras famílias, ou todas as outras famílias. E muitas vezes nós ficamos no nosso ego, que
queremos somente a bênção para a nossa casa. Queremos a bênção somente para o nosso lar e nossos familiares. O nosso vizinho que está com a vida toda bagunçada, precisando de uma palavra abençoada, nós sequer olhamos para eles, porque a bênção tem que ser primeiro para mim. Depois, se sobrar um restinho de bênção, nós vamos levar às outras pessoas. E para ter mais fé e ter o cumprimento das promessas, nós estaremos dispostos a compartilhar essa promessa e essa bênção na vida de outras pessoas? Você está disposto a compartilhar aquilo que Deus tem feito de bom na sua vida, para a vida de outras pessoas? Pois, irmãos, no começo dessa ministração, estudando, eu fiquei pensando, quando perguntei, por que Abrão? E hoje estudando, eu fiquei pensando, por que eu? Por que eu estar ministrando hoje na igreja para vocês? Por que vocês estão aqui hoje? Deus faz coisas impossíveis se tornarem possíveis. Quem me conhece há uns 10 anos atrás, sabe tranquilamente que seria impossível admitir que um dia veria o Moacir na frente de um púlpito na igreja trazendo a palavra. Confesso que até para mim, ainda mais os irmãos que sabem um pouco da minha história, eu sou prova real, irmãos, e muitos outros que aqui estão, que Deus transforma o nosso caráter, Deus transforma a nossa vida, se nós aceitarmos isso, o agir de Deus em nossa vida. Não que hoje eu tenha alcançado a santidade, mas, como Paulo disse, eu corro atrás para que eu possa estar mais parecido com Jesus dia após dia. Porém, e assim Deus faz com cada um de nós, forjando o nosso caráter, fazendo com que nós sintamos o desejo de partilhar as palavras do Senhor às outras famílias, partilhar as promessas que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, acompanhando cada irmão que a gente conhece, aqueles que a Igreja Batista, Mirante da Serra, e das outras denominações que cresceram com a gente, sabe, nós temos uma história em comum, que hoje eu consigo ver a transformação que Deus fez na vida de cada um de nós, e é capaz de fazer na vida de vocês, e é capaz de fazer na vida das pessoas que vocês amam, e que vocês querem que elas venham para a igreja. Mas isso vai depender de mim, de você, estar orando por elas, estar buscando apresentar elas para Deus e Deus para elas, porque nós não podemos vir somente para a igreja e pensar em nós. Nós temos que estar sempre na memória o mandamento de Deus, que é ide e fazer discípulos. Quem são os discípulos? São os nossos filhos, são nossos vizinhos, é nossa esposa, é todo mundo que está ao nosso redor. Nós não devemos nos negar de evangelizar essas pessoas. E outra coisa que Deus apresentou a Abrão foi, como está no livro de Gênesis 15:5, que diz: levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-la. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Como nós ouvimos no louvor: sai da tua tenda, ó filho meu, sai da tua tenda. Isso é novamente um chamado de Deus a Abrão, no momento em que ele poderia estar desanimado, e ele convida Abrão a sonhar. Quando ele chama Abrão para fora e pede para olhar para a tenda, Abrão começa a olhar aquelas estrelas do céu, e começa ali, mais que acordado ele estava, a imaginar como é linda a promessa de Deus, o quanto numerosa era a nação que Deus estava preparando para ele. E ali Deus pega um homem já com idade avançada e coloca em seu coração o desejo de sonhar. Ele volta a sonhar. E enquanto nós estivermos sonhando, irmãos, nós estamos vivos, porque Deus está movendo a nossa vida.
Um homem, quando para de sonhar, o homem no sentido geral, o homem e a mulher, quando para de sonhar, tem um ator que diz que a pessoa já está morta, porque é o sonho que nos impulsiona a viver cada dia mais em busca da realização. É o sonho de edificar a nossa casa, é o sonho do trabalho, é o sonho da prosperidade financeira, é o sonho de um amor concretizado, é o sonho de comprar uma bicicleta, é o sonho de comprar aquela data. São os sonhos que movem a nossa vida. Às vezes é o sonho mais simples, às vezes um sonho mais complexo. Semana passada o irmão compartilhou conosco que o sonho dele era poder um dia estar aqui ministrando a palavra de Deus, e a honra e glória do Senhor, esse sonho será concretizado, não é, irmão Luiz? E Deus é assim. Quando nós apresentamos o nosso sonho a Deus, Deus está ouvindo, preparando-se para realizar os nossos sonhos. Mas o que nós estamos fazendo para que Deus venha cumprir as promessas dos nossos sonhos? Como nós estamos agindo? Nós estamos apresentando verdadeiramente esse sonho a Deus? Como que nós estamos buscando a realizar? Pois Abraão já era um homem cansado, já o tempo estava se passando e nada estava acontecendo na vida dele. Ele estava em lutas e mais lutas, mas Deus o convida para sonhar. Então, irmãos, que nós possamos entender a palavra de Deus e continuamos na capacidade de sonhar. Porque imagine você, no seu sonho, nas suas orações, você ver aquele ente querido, aquela pessoa que você tanto sonha, aceitando Jesus, aceitando vir à igreja, aceitando ter seu caráter moldado, aceitando que Jesus vem agir na vida deles. Isso, para nós que estamos caminhando, eu tenho certeza que vai ser uma alegria imensa, porque as pessoas que não, como nós estamos tão felizes servindo ao Senhor, nós queremos que as pessoas que nós amamos também venham servir a Deus, não venham ficar no mundo de perdição com o qual nós já passamos. Então nós sonhamos com isso, e esses sonhos nós temos que apresentar a Deus. E para que nós possamos sonhar, o que nós estamos apresentando a Deus em nossas orações? Nós temos que sonhar e apresentar a Deus os nossos sonhos, e manter fé. E que Deus também nos diz no livro de Gênesis 17:1, que quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Amados, Abraão era um escolhido por Deus. Ele já tinha as promessas de Deus na sua vida. Porém, Abraão, ele era um homem como nós, vivia 24 horas por dia, sentia dores, tinha que trabalhar, tinha seus problemas e também, muitas vezes, teria suas fraquezas espirituais. E, no meio de toda essa situação, passando-se o tempo, a palavra nos diz que Sarai, a sua esposa, vendo que até então não tinha se cumprido a promessa na vida dele, resolveu dar um jeitinho para que o filho viesse. Naquele período era comum as esposas de quem tinha as suas escravas oferecerem as escravas ao marido. Para aquelas esposas que não poderiam ter filho, ofereciam alguma das suas servas para que o marido concebesse o filho, e esse filho passaria por lei ser dela. E Sarai, esposa de Abraão, teve essa ideia maravilhosa, né, de querer ajudar Deus. Afinal de contas, né, Deus é muito lento, né? Deus não atende a nossa promessa rapidamente, porque nós estamos orando, estamos jejuando, estamos indo à igreja, estamos ofertando, estamos dizimando,
mas Deus está demorando demais, então eu tenho que dar um jeitinho, né? Esse é vamos dizer, o brasileiro por si só já tem essa característica de dar um jeitinho, mas nós vemos aqui na Bíblia que Sarai quis dar esse jeitinho. Imagina uma senhora já perto dos seus 70 anos, oferecendo uma das suas criadas ao coroa Abrão, fala assim: Abrão, já que Deus não quer atender, e eu tenho a solução é essa. Agora imagina Abrão, olhou para a coroa, olhou para aquela donzela, olhou para aquela mulher e falou o quê? É de Deus, vou realizar, Deus vai fazer a promessa, porque é promessa de Deus, né? O que eu vou fazer, né? Está perdoado, está tudo certo. E foi para a galera. E só que não era esse o propósito de Deus. O tempo de Deus não é o tempo dos homens. E se nós não atendermos o tempo de Deus e querermos dar um jeitinho, Deus vai nos cobrar. Deus vai nos cobrar. E foi isso que Deus fez. Deus, com o nascimento do filho, daquele ato que foi Ismael, Sarai e Agar, que era a criada, ela não quis conceder o filho a Sarai. Ela ficou vaidosa, ficou cheia da razão, porque o filho dela subentendia que sim, era o filho da promessa. E com essa situação, Abrão não estava numa vida de santidade para que as promessas fossem cumpridas na vida dele. Ali ele teve um problema. Ele tinha que resolver o problema para que a promessa se cumprisse em sua vida. Aí Sarai, que foi que criou o problema, teve outra solução: manda embora esse rapazinho aí e a sua criada, porque da parte do meu filho, nesse período, ele já tinha concebido, nada ela vai ter. Ou seja, para que nós possamos receber o milagre, para que nós possamos receber a promessa de Deus, nós devemos buscar estar em santidade. Nós devemos largar certos vícios, nós devemos largar certas práticas mundanas, para que Deus possa agir em nosso favor. Como que nós queremos que Deus venha agir na nossa vida? Eu quero que Deus age no meu casamento, porque meu casamento é um problema. Deus tem que agir na minha vida. Só que eu falo isso, mas todo dia eu saio de serviço, passo na lanchonete, tomo 3, 4, 5, 6, porque eu só bebo socialmente, chego em casa, chapado, vou querer abraçar minha esposa, vira um pé de briga, e aí eu falo: não, mas Deus tem que resolver esse problema. Aí eu venho para a igreja, oro, peço a Deus, mas como que está o meu agir? Como que está a minha vida? Eu estou buscando viver uma vida em santidade? Não. Como que eu vou querer que Deus transforme o meu relacionamento? Como que eu quero que Deus haja em minha vida se eu não estou dando a contrapartida, se eu não estou agindo em conformidade com o que o Senhor quer? Como que eu quero receber a promessa de Deus se eu não estou fazendo a minha parte? Em nossa vida é assim, nós precisamos santificar. E em Efésios, Josué 3:5, é esse, irmão? Ordenou: santifique-se, pois o amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Então, amados, Deus pede para nos santificar a partir de hoje, a partir de ontem. Deus quer que nós buscamos essa vida de santidade para que o milagre venha acontecer em nossa vida, para que nós venhamos receber essas promessas de Deus no nosso dia a dia. E para que possamos ter o cumprimento da promessa e ter nossa fé fortificada, nós estamos dispostos a santificar o nosso eu? E um outro ponto importante, irmãos, está escrito em Gênesis capítulo 17, versículo 4, que diz assim: de minha parte, esta é a minha aliança com você, você será o pai de muitas nações. Ali, Deus estava novamente fazendo com Abrão uma aliança, um pacto, um compromisso.
Porque Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso para com eles. E assim é cada um de nós. Eu não posso exigir do irmão que ele faça algo para mim, se eu não tenho compromisso nenhum com ele. E assim é Deus conosco. Como que Deus vai agir na minha, na sua vida, se eu só quero vir aqui pedir a bênção, mas não quero o dono da bênção? Se eu não quero compromisso com Deus? Eu sempre falo aqui, a nossa igreja Batista, Miranda da Serra, graças a Deus está prosperando em fé, de fé em fé, nós vamos caminhando. Ela é pequena, mas tem tantas coisas para se fazer. A seara é muito grande, mas os ceifeiros são poucos. Nós sabemos que nós temos uma escola uma salinha de crianças, irmãos, que tem poucas pessoas que estão voltadas para esse ministério infantil na nossa igreja. E o futuro da nossa igreja são essas crianças. O futuro da nossa cidade são essas crianças. O futuro da nação vai ser essas crianças. Nós, hoje, como adultos, é que devemos ter o compromisso de evangelizar e de cuidar dessas crianças, principalmente porque nós hoje estamos conhecendo a palavra. Então nós não podemos deixar as crianças a Deus dará. Fica muito difícil eu como homem ir numa sala cheia de crianças onde tem meninas e adolescentes. Eu creio que aqui tem bastantes irmãs que se identificam com esse ministério. Então, não tem problema nenhum procurar o pastor e procurar entrar numa escala em que possa ajudar um de outro as irmãs. Porque, da mesma forma que um irmão ou outra irmã quer assistir o culto todos os domingos, aquela irmã que está cuidando também quer cuidar, quer assistir o culto, quer ouvir a palavra. Então, o que acontece? O compromisso é que muitas vezes afastam as pessoas de querer ter uma intimidade maior com Deus. Por que eu vou querer ter compromisso lá na igreja se eu vou ter que chegar mais cedo? Isso vai atrapalhar eu assistir o final do Faustão? Ou então vou ter que chegar mais cedo e vou ter que... Esse domingo eu queria almoçar em tal lugar, eu queria fazer alguma coisa, e as pessoas começam a inventar desculpa para si mesmo para não assumirem compromisso com Deus. Porque ao fazer isso, irmãos, você não está assumindo um compromisso assim só com papel social. Você está trabalhando para Deus. Assumir um compromisso de uma liderança de célula, assumir um compromisso de servir ao Senhor, é muito mais que imaginar que o compromisso é o suficiente vir aos domingos e sentar na cadeira e ouvir a palavra e falar: fui à igreja, estou abençoado. Mas e aí? Esse era o meu pensamento, irmãos. Confesso a vocês, se algum dos irmãos já ouviram o meu testemunho, eu era basicamente assim. Achava que ir ao domingo na igreja, todo domingo eu tomava Santa Ceia. Todo domingo. Eu pegava a hóstia, colocava na boca, pedia perdão e falava assim: agora, ninguém me segura, segunda-feira eu estou de volta. Era assim. Achava que só por ir aos domingos na igreja, tomar a hóstia, tinha passado uma régua, zerado aqueles pecados daquela semana anterior e estava pronto para começar tudo de novo. E essa era a vida. Essa era a vida. Mas não é isso que Deus quer de mim e eu quero de você. Deus quer realmente um compromisso, algo mais sério. Aí, com o seu compromisso com Deus, você fazendo a sua parte, tenha certeza, Deus vai honrar você. Deus vai honrar, porque Deus não falha. Deus nos ama incondicionalmente. Deus nos amou do princípio e vai nos amar até o fim. Seja nós pecadores, seja o que nós formos, Deus não ama o pecado, mas Deus ama o pecador. Deus quer nós perto deles. Deus quer que nós tenhamos um compromisso com Ele. Deus quer que nós venhamos andar junto com Ele. E muitas pessoas, irmãos, querem ser, como eu falei, muitas pessoas querem ser abençoadas, mas como fica
o compromisso. Essa é a dificuldade, às vezes, de entender a palavra de Deus. E para ter mais fé, para ter as suas promessas concretizadas em sua vida, você e eu, nós estamos dispostos a assumir um compromisso com Deus. Quando, para os casados aqui, nós queremos que a nossa esposa tenha um compromisso conosco. Então nós temos que ter um compromisso com ela. Assim também para os namorados. Ambos querem que um ou outro tenha compromisso com elas. E com Deus? Por que com Deus é diferente? Porque com Deus eu não preciso ter compromisso com Ele, mas eu posso chegar em casa, me impor no direito de orar, claro, nós devemos orar, mas ele fala assim, não, eu vou orar porque Deus vai me atender, estou na bênção. Mas e o mover em fé? Como está nosso agir? E outra coisa muito importante, irmãos, está no livro de Gênesis capítulo 22, e que diz: então disse Deus, tome o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto no monte que eu lhe indicarei. Amados, abnegação significa negar a si mesmo, deixando a sua vontade e os seus prazeres para trás. É você deixar o seu passado para trás. Quando você nega a si mesmo para poder caminhar com Cristo, as coisas ficam muito mais fáceis. Porque os prazeres do mundo, irmãos, os prazeres do mundo como dizem, é tentador mesmo, é tentação. Você que está no mundão, você hoje começa a ouvir um tuxe-tuxe, parece que o pé começa a querer mexer. É desse jeito. Só que se você não negar esses prazeres da carne, como que fica o mover do Espírito? E Deus fez isso com Abrão. Deus pediu que Abrão negasse a sua felicidade, o que lhe fazia feliz. Deus lhe deu seu filho Isaque, e como prova disso, Deus falou assim, agora vamos fazer prova que se Abrão entendeu a minha promessa com ele, que Adão forjou seu caráter, Adão tem compromisso comigo, só que agora vamos ver se ele entendeu verdadeiramente a promessa, porque a promessa de Deus não era um filho, a promessa de Deus para Abrão é que ele seria pai de multidões, e Deus deu um filho na velhice para ele. Quando Deus novamente pede que ele sacrifique o seu filho, o que ele fez? Nós até citamos isso alguns dias na célula, deu até tipo assim, nós como seres humanos, o que nós faríamos? Opa aí, calma aí Deus, você me deu, tá dado, eu não achei não, só me deu, né? Mas Abraão agora, não é como nós, não é à toa que ele é chamado pai da fé, pai de multidões. Ele falou assim, então tá certo Deus, só me deu, só me prometeu, é seu, vamos lá. E nessa passagem, alguns dias atrás, eu trouxe um devocional, que eu achei até muito importante, se traz bem para esse momento, que vai ter nos dias das crianças. Nessa passagem, quando Abrão vai ao monte de Moriá, que ele chega próximo ao monte, ele fala para os jovens, fiquem aqui, que eu vou, mas voltarei. Chama o filho dele, pega a lenha, coloca sobre o filho, pega o cutelo e o fogo e sobe o monte. No decorrer dessa caminhada, o filho dele fala assim, pai, calma aí, eu estou vendo aqui a lenha, estou vendo o fogo, estou vendo o cutelo, mas cadê o carneiro? Cadê o animal? Né? Isso, irmãos, parece assim, a grosso modo, uma coisa bem simples, mas vamos só refletir rapidamente nessa passagem. O que isso nos ensina? Que Abrão ensinava o seu filho a ter intimidade com Deus. Abrão ensinou o seu filho o que ele deveria fazer para honrar a Deus. Isaque, sendo uma criança,
já sabia que ele deveria, naquela época, conforme a lei, sacrificar a Deus. Isaac já conhecia Deus, porque Abraão ensinava ele a isso. E mais ainda, irmãos, Abraão ensinava seu filho que ele tinha que trabalhar. Tanto que o filho dele carregava o feixe de lenha. E mais ainda, Abraão ensinava ali que tinha limites para o filho dele. O filho dele não questionou a ordem quando ele falou algo, leve a lenha ou assim, não há questionamento. Então nós estamos numa sociedade em que não há mais limites. Nós estamos numa sociedade atualmente que a palmadinha, se você fazer, você vai ser preso. Mas como que ficam os limites da educação? Como que ficam os limites para os nossos filhos? O limite é nós ensinarmos a palavra de Deus aos nossos filhos.